taxa Selic. Você sabe o que é? Para que serve? Quais seus fundamentos? Você vai aprender tudo isso e um pouco mais no vídeo de hoje. Bora! O que é, primeiramente, a taxa Selic? Ela é aquela taxa básica de juros da economia que ela está influenciando várias áreas de juros do país. A questão de juros de empréstimos, financiamentos e as aplicações financeiras. A taxa Selic ela é o principal instrumento que é utilizado para gerir a política econômica monetária do Banco Central do Brasil, que controla a inflação. A taxa Selic de juros médios ela é praticada as operações compromissadas e ela tem um negócio que é chamado de liquidez. A liquidez é o tempo para poder retirar o seu investimento. No caso da Selic, é de apenas um dia útil. Ele é um baixo risco com uma liquidez muito rápida. O Banco Central realiza operações no mercado de títulos públicos com a taxa Selic esteja em linha com a meta dela, que ela é definida pelo Comitê de Políticas Monetárias, que é o Copom do Banco Central. Mas de que tipo de operações a gente está falando? São os empréstimos de curtíssimo prazo, que são aqueles vencimentos rápidos, de apenas um dia, que é realizados entre as instituições financeiras que têm os títulos públicos federais, que é o que dá a garantia para esse ativo. Como surgiu a Selic? Bem, basicamente a Selic ela foi criada em 1979, quando o Brasil vivia num cenário de hiperinflação. O governo da época ele buscava a maneira de controlar esse problema. Bom, basicamente, então, ele teve o poder de comprar a população. Até hoje, a taxa é a principal ferramenta do governo para equilibrar a economia. O nome da taxa Selic vem da sigla do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, que é uma infraestrutura do mercado financeiro administrada pelo BC, ou também conhecido como Banco Central. Nesse sistema, são depositados e transacionados títulos públicos federais. Para ser definida a taxa Selic, o cupom ele se reorganiza a cada 45 dias para decidir a chamada taxa Selic meta, que é aquela anunciada para chegar nesse valor. Entretanto, a taxa Selic ela funciona também por um alvo que é efetivada pela taxa Selic efetiva, que é a porcentagem de juros que ela realmente está ocupando naquele dia. Os membros do cupom normalmente se reúnem em questão de 2 dias nessas audiências e nesse mesmo dia eles votam na meta da Selic e após isso, depois de observar todo o cenário macroeconômico da economia brasileira e mundial, eles fazem sua votação e assim decidem qual será a meta para a Selic seguir. E após a conclusão da assembleia do cupom, é divulgada na internet no mesmo dia qual será a meta desses 45 dias. Quando o Banco Central ele altera a meta da Selic, a rentabilidade dos seus ativos será modificada. Em caso de uma crescente da Selic, o seu rendimento de seus ativos será maior. Ou, caso baixe, ela será inferior ao que estava no presente momento. Isso faz com que o custo de captação dos bancos mude. Essa redução que possa haver na taxa Selic, ela diminui a captação bancária e que tendem aos bancos emprestarem o dinheiro a um custo mais baixo. Na prática, quando possuímos uma Selic alta, os bancos e empresas financeiras elas emprestam dinheiros e fazem juros e cartões de crédito em níveis muito altos. Com isso, desestimula muito o consumo e favorece uma queda da inflação. Já num cenário onde a Selic vem em baixa, os juros são menores e podem operar dessa forma, fazendo com que assim o consumo seja maior, pois a Selic ela influencia não só em bancos, mas em consumíveis normais do dia a dia. Por que a gente estuda a Selic? Bom, existem os principais 4 tópicos para a gente estudar ela, de maneira muito simplificada. Primeiro, o entendimento do sistema financeiro. A taxa Selic ela é uma das principais referências no sistema financeiro brasileiro, então é obviamente importante estudar ele. Investimentos. A taxa Selic ela influencia diretamente o rendimento de diversos investimentos, como os títulos públicos do Tesouro Direto. Sua política monetária. A taxa Selic é uma ferramenta importantíssima para a política monetária do Banco Central. E por último, mas não menos importante, impacto na economia real.
Com as mudanças da taxa Selic, ela tem impactado diretamente a economia real. Por exemplo, quando a Selic está alta, os juros bancários também tendem a ser mais elevados. Mas quando ela está mais baixa, tende a ser mais baixo também. Acompanhe o gráfico comigo. Aqui nós temos um gráfico, onde ele começa em abril de 2014. Ele está mais ou menos a taxa Selic em 11% ao ano. Ela dá uma leve levantada em abril de 2015, 14% mais ou menos. E aí ela começa uma tendência de queda. Ela cai, se mantém um pouco, cai novamente. Chegando a seu pico mais baixo dos últimos anos, chegando a 2,5 mais ou menos, em abril de 2020 e abril de 2021. Aí entra a pandemia. E a gente tem um dos tópicos mais altos, em 13,75, abril de 2022 a abril de 2023 mais ou menos. E atualmente ela se encontra em 10,75 ao ano. Mas afinal, para que serve a taxa Selic? A taxa Selic, além de ser um controle da inflação regido pelo Banco Central, ela impacta significativamente em diversas áreas da economia. Ela influencia no custo de crédito para empresas e financiamentos e é um indicador importante para atrair investidores, especialmente em renda fixa, o que pode influenciar na taxa de câmbio, afetando não apenas regular o crédito e os investimentos, mas também tem um impacto mais amplo na estabilidade econômica e dinâmica do mercado financeiro brasileiro. Ou seja, a Selic ela está diretamente ligada ao valor monetário do país. Quanto mais dinheiro estiver entrando para o país, maior será a chance de se manter estável, pois ele é um rendimento muito seguro, por conta da estabilidade do país como o Brasil. Qual a importância de estudar a Selic para a sociedade? Bom, principalmente o controle da inflação. A Selic ela é crucial para o Banco Central controlar a inflação, ajustando ela conforme necessário para justamente não haver um desequilíbrio econômico. Outro tópico, investimentos e poupanças. A taxa Selic ela impactua diretamente os investimentos da poupança. Custos e créditos. A Selic ela determina os custos de créditos para empresas e consumidores, sendo que a taxa mais alta elas acorda em endividados, enquanto as taxas mais baixas elas incentivam o acesso ao crédito. E o câmbio, que a taxa Selic também pode afetar a taxa de câmbio, influenciando na competitividade das exportações e importações do país. E agora, dito isso, como é que eu posso investir na Selic? O investimento da Selic, assim como as outras modalidades do Tesouro Direto, ele pode ser feito facilmente através do seu banco ou de alguma corretora de investimentos que esteja habilitada no Tesouro Nacional. O Selic ele não possui nenhum risco, pois se você está emprestando dinheiro ao Brasil, o prejuízo que o Brasil tem para quebrar financeiramente é algo praticamente impossível de ocorrer. Ou seja, você pode investir tranquilamente que não perderá seu dinheiro. Bom, com isso você aprendeu tudo a respeito da Selic. A gente agradece a sua atenção. E se de certa forma esse vídeo te trouxe algum aprendizado, pedimos para que deixe o like e se inscreva no nosso canal. Até breve!